Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Tributária, realizado pelo Tax Group. Eu sou Júlia Perissé, jornalista do Tax, e estamos ao vivo aqui do Tax Experience 2025. Comigo está a sócia do Grupo Faz Capital, Renata Barreto. Olá. Bem-vinda. E também o diretor de soluções internacionais da Faz Consulting, Henrique Silveira. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês. Obrigada. Muito obrigado. Bom, vamos falar um pouco então de Brasil, investimentos no exterior, 2026. O tema hoje foi basicamente reforma tributária, né? Como é que vocês estão enxergando o impacto da chegada delas, mas numa perspectiva do exterior, no setor de investimentos? Qual a expectativa para esse momento um pouco mais instável de transição? Na verdade, sempre o Brasil é instável. A gente vive com insegurança jurídica, instabilidade econômica, instabilidade política e, especificamente nesse governo, a gente teve algumas alterações que impactaram diretamente os investimentos internacionais, principalmente em 2023, que teve a mudança das leis das offshores, o que piorou um pouquinho para o investidor no sentido de que antes ele podia pagar imposto só no resgate, que é o correto e é o incentivo correto para o longo prazo, e acabou se tornando um pagamento anual. Isso não muda o racional do investimento no exterior, na verdade ele só aumenta a necessidade de ele ter essa proteção no exterior, porque além da diversificação em moeda forte, ou diversificação em um mercado que é 91 vezes maior do que o Brasil, mas também de ser um local com jurisdição mais segura e com menos insegurança jurídica. Então, sempre que me falam, poxa, mas aumentou o IOF, poxa, mas teve a mudança da lei das offshores, eu não deveria parar de investir no exterior? Na verdade, não, porque o governo está sinalizando que ele pode ter ainda mais mudanças e a forma como você enxerga o investimento no Brasil sempre tem que ter essa visão de que ele pode aumentar o IOF mais ainda, ou seja, vai ficar mais caro, ou outras coisas podem ser feitas de que o dinheiro dele aqui fique menos seguro. Então não é sobre o Brasil quebrar ou acontecer uma coisa que vai implodir o país. É você fazer uma diversificação inteligente, pensando em rentabilidade, gestão de risco e menos em segurança jurídica. É sempre o momento de investir no exterior, sempre. então. Hoje, amanhã, Legal. amanhã e sempre. É uma boa notícia. Verdade, acho que até um ponto bem interessante que a Renata comentou sobre a questão da lei das offshores. Na verdade, ela trouxe uma clareza para quem investe no exterior e isso, de fato, é muito importante. E também um ponto que tu trouxe em relação à questão tributária junto com o movimento financeiro e investimentos no exterior. Existe uma sinergia muito grande entre o tributário, porque no momento em que existe um escritório, a Tax, ajudando aquele empresário na ponta a poder ter uma organização tributária dentro da sua estrutura, automaticamente ele tem uma eficiência melhor na sua empresa, economiza mais e distribui na sua pessoa física. Nós, como consultores, como advisors, a gente vai dar toda essa assessoria de planejamento financeiro para que esse cliente ou família, pessoa física, possa não só ter uma organização financeira do seu patrimônio financeiro no Brasil, mas também a gente consiga fazer toda essa organização e ajudar ele num plano de investimento no exterior. Então, sempre partindo do princípio dos objetivos aí de cada pessoa ou família. Não, e faz sentido a gente pensar também que uma parte importante do planejamento financeiro, tributário e sucessório, se bem feito, tem que contar com estruturas no exterior. Seja por meio de uma empresa offshore, seja por meio de um investment trust, depende se você quer ter imóveis, se você não quer. E é justamente isso que a gente faz. A gente entende qual é a sua necessidade, se você quer ter só ativos financeiros, as necessidades da família ou do grupo de sócios, o grupo econômico, o grupo familiar. E assim, a gente já viu muita coisa. Tem gente que tem cada uma necessidade particular que precisa ser respeitada. E às vezes essas pessoas vão se misturando no entendimento de que a estrutura vai ficar mais barata, mas acaba misturando beneficiário, ou se alguma família ali do meio do grupo de sócios ou da família tem uma situação especial que precisa de atenção, por exemplo, filhos especiais, que eu preciso fazer um testamento para determinar um tutor, e assim ele ter a segurança de que se alguma coisa acontecer com esses pais, esse filho vai ser bem cuidado do jeito que os pais
quiseram que ele fosse. Então, essas coisas é um tabu ainda para o brasileiro de falar sobre planejamento de sucessão, porque, obviamente, ninguém quer morrer. Mas é muito mais do que isso. É uma ideia de deixar um legado e não deixar problemas para a família. Então, como eu falei no começo, a questão do planejamento internacional, que é o que a gente faz, ele vai, obviamente, com o objetivo de entregar diversificação internacional para manutenção de poder de compra, por causa da moeda forte, diversificação num mercado muito maior, onde eu consigo coisas que eu não tenho representatividade na Bolsa Brasileira. O tamanho da Bolsa Brasileira é 5 vezes menor do que uma ação somente, por exemplo, a NVIDIA, que bateu 5 trilhões outro dia, agora diminuiu um pouquinho. Mas o tamanho do mercado é muito grande, então eu tenho coisas e soluções e empresas que eu não consigo, e nem a mesma liquidez que eu não consigo no Brasil. E também vai nessa linha de sucessão mais simples, então não vai para inventário, não tem imposto sobre herança. E, no fim das contas, tudo isso está conectado com as soluções que a Tax traz para os clientes também. Então, que tal a gente se aprofundar um pouco nas empresas? Como elas podem se manter? Quais vão ser as tendências para se manter atualizado, diversificado, competitivo mesmo nesse setor? Na verdade, eu não gosto muito de chamar de tendência, porque parece que é uma coisa que vai e depois vai embora. E a ideia que a própria Tax Group traz para os clientes de você fazer um planejamento antes, fazer com calma, com segurança e com bons profissionais, porque a gente, eu e o Henrique, que lidamos com famílias com bastante recursos, a gente sempre tem a sensação de que essas pessoas estão sendo bem atendidas em qualquer lugar. E não é verdade. Os advogados estão desatualizados, os contadores estão desatualizados, a legislação no Brasil muda toda hora, ou tem uma nova normativa da Receita, por isso que eu conto ali com o meu amigo que é contador, falou, Henrique, me dá uma ajuda aqui, porque toda hora tem alguma coisa diferente. Então, na verdade, não é uma tendência, é uma coisa que é dogmática do Brasil. Você precisa ter advogados e contadores muito bons, que pode ser via Tax Group, em conjunto com pessoas que saibam fazer as estruturas certas, dependendo da sua situação. Então, por exemplo, você vai fazer uma holding. Será que holding é a melhor solução para todas as famílias? Ou para todo tipo de patrimônio? Não é. Às vezes é, às vezes não é. Você pode fazer seguro de vida, você pode fazer estrutura offshore, você pode fazer previdência. Então, o ideal é que você conte com um grupo. Então, eu sou head de um family office dentro do nosso grupo, né? Esse family office, o objetivo é fazer gestão de fortunas, mas dar outras ferramentas para ele, inclusive conectando parceiros, como é o caso da Tax Group, quando o cliente precisa de advogados, contadores, para fazer esse planejamento tributário. Então, a gente faz planejamento sucessório, a gente olha a parte patrimonial, a gente olha acordo de sócios, a gente olha toda, é como se fosse um psicólogo, na verdade, né? Não é só gestão financeira. Entende as necessidades, às vezes tem um filho porra louca que não quer saber da vida e o pai tá super preocupado. A gente tem casos da avó que deserdou um neto, ficaram só os outros 2, e aí jogou tudo num trust fora do Brasil, e ela já tá com uma situação, já tá muito velhinha e não consegui mais mexer, e a gente vai ajudando a fazer primeiro a gestão do patrimônio para que ele rentabilize e se perpetue na família, mas como que eu faço isso da melhor forma para aquela família? Então, isso é uma tendência infinita, digamos, que nunca vai embora. Melhor do que tendência é uma meta, então, para 2026, para quem ainda não fez. Exatamente. Eu acho que também, só complementando aí o que a Rê trouxe, o que a gente entrega hoje é um trabalho sob medida, da mesma forma em que a Tax monta esse planejamento tributário para dentro das empresas, para que eles possam se organizar da melhor maneira possível. O Luiz Wolff traz um ponto que a gente conversou no almoço, que é a questão das empresas se organizarem com o seu caixa, porque essa transição da reforma tributária vai ter uma necessidade muito grande das empresas estarem organizadas em relação ao seu caixa. Até determinado momento, a gente vai e entra dentro dessas pessoas, que são as pessoas físicas por trás dessas empresas, e entrega esse trabalho também tailor-made, sob medida, para que, de fato, faça sentido e atenda aí os objetivos. Então, assim, se fosse ficar uma mensagem, seria: dê uma olhada como está a sua estrutura hoje. Se você não tem uma estrutura muito adequada, às vezes você usa o mesmo advogado ou o mesmo contador. Não estou dizendo que ele necessariamente vai ser ruim, mas às vezes você usa o mesmo advogado e o mesmo contador daquela cidadezinha pequena, que pode ser, né? Então é uma suposição que pode ser que não se atualizou. Então vai dar uma olhada, vai ver se as coisas estão correndo direito. E eu falo isso porque, como eu falei, a gente atende famílias grandes, que a gente acha que está muito bem atendida em family offices, em privates dos bancos, tem o melhor advogado, o melhor contador. E quando eles
nos trazem as demandas, é chocante o quanto de informação errada que pode resultar num problema grave para a família, num momento que é o pior momento, que é o de falecimento de alguém da família. Aí você não só descobre que aquele seu ente querido faleceu, como você vai ter que pagar um imposto que você não imaginava, você vai ter que fazer um inventário mais complexo, você vai ter que ter gastos maiores. E dependendo da situação familiar, que tem muito patrimônio imobilizado e não tem muita liquidez, tem que gastar dinheiro com inventário, com advogado e não tem a liquidez. E aí isso causa um estresse na família que é já natural do falecimento em si, que é desnecessário. Então, a mensagem que fica é: vão pelo menos trazer essas coisas para a Tax Group ou para nós, a gente faz uma avaliação para você ver se você está no caminho certo ou não. Exatamente. Bom, então, para finalizar, eu queria trazer um ponto. Você reforçou ali de advogados que não estão atualizados, sobre cenário de incerteza. Afinal, qual que tem sido o maior desafio enfrentado assim no setor? E melhor ainda, como é que a FAS pode solucionar esse problema? No setor, você fala de advocacia? Não, de investimentos. De investimentos. Bom, o que a gente faz, o que a gente sabe fazer é gestão de patrimônio. A área do Henrique entende muito de gestão de patrimônio, mas com a estrutura certa. Que é esse o ponto. Não basta eu abrir uma conta nos Estados Unidos, se eu for um cara pequenininho, que tem até lá $60 mil em conta individual, $120 mil em conta conjunta, eu estou dentro do meu limite de isenção e não vou pagar imposto de herança se eu falecer, né? No caso, os herdeiros. Se eu passo desse limite, aí já começa a vir aquelas informações desencontradas. Um fala uma coisa, outro fala outra. Então, o que eu digo é, muito da informação que se passa mesmo oficialmente pelas instituições, e às vezes não é nem a instituição oficialmente falando, mas é o cara que trabalha na instituição, ela não é correta. E aí um exemplo que eu te dou é o TOD, que é o Transfer on Death, que é uma forma de você facilitar a identificação do herdeiro. Então, você está acima daquele limite de isenção no momento do falecimento, o que vai acontecer? Congela-se esse recurso, e aí ele vai fazer o inventário e vai ver se tem imposto ou não a pagar. Se ele tiver num ETF irlandês ou de Luxemburgo, ele não vai ter imposto a pagar nos Estados Unidos, mas ele ainda precisa pagar o advogado, resolver o inventário e etc. Dependendo do nível e do tamanho do cliente, ele não precisa passar por isso. Ele pode fazer uma empresa offshore, ele pode fazer um veículo de investment trust, e aí ele vai ter gestão, ele vai ter que olhar os custos, porque tem muito custo embutido, a gente olha bastante isso nos spreads dos títulos quando você compra. Então você fala, não, mas eu não tenho custo nenhum aqui na minha plataforma internacional. Mas tem, só que está escondido. Então são esses pequenos detalhes que profissionais qualificados conseguem te ajudar e diminuir riscos, mas também melhorar a eficiência das estruturas que você usa, ou adicionar se você não tem nenhuma, e também da gestão. Hoje, aqui no painel que eu participei, inclusive, teve um dos colegas, não lembro se foi o Carlos ou o Eduardo, que falou uma coisa que é o meu dia a dia. O viés doméstico das pessoas fazendo essa gestão. Então, o cliente tira o dinheiro do Brasil, ou seja, o objetivo é diversificação no exterior, mas compra títulos do Brasil, porque não tem muita noção de o que comprar fora. Então, a gente tem um DNA totalmente diferente disso. Já opero no mercado internacional há 11 anos, eu que faço o stock picking, eu que faço essa parte de gestão das carteiras, além da questão da estruturação e etc. Olhando, de fato, para o mercado global. Não só Estados Unidos, mas global mesmo. Então, tem empresa da Argentina, empresa de Taiwan, pode ter empresa da China, da Ásia, inclusive até do Brasil, listada nos Estados Unidos, quando, às vezes, a empresa não é listada no Brasil. Então, a mensagem final para o cliente sempre vai ser olhar tudo que você está fazendo, não desconfiar de uma maneira saudável do que está sendo feito, que foi te apresentado até o momento, porque como tem muita informação desencontrada, ele acredita naquilo e, às vezes, não tem um risco que ele nem sabe que ele está correndo. O maior desafio é desinformação. Isso, então, esse setor, é o desafio, exatamente. Que então, é um assunto difícil de se falar e sim, por isso mesmo e aí, fácil puxando a pessoa... sardinha pro meu lado, traz pra gente avaliar e aí a gente vai te falar se tá certo, se tá errado e resolver, se for o caso. Até uma desconstrução, né, sobre planejamento financeiro. Não é aquela família ou pessoa que já tem um patrimônio muito relevante. É uma construção de patrimônio. Então, começa. Busque profissionais que possam te ajudar em todas as fases e momentos da tua vida. Tá ótimo, então vamos encerrar por aqui. Obrigada, Renata. Obrigada a você. Muito obrigada, Eu que Henrique. agradeço. Se vocês quiserem deixar o arroba de vocês... No Instagram, o meu é renata.jbarreto. Lá eu falo de política, economia. Tem umas tretas de vez em quando, mas é porque faz parte do jogo. E do Henrique... É @Henrique Silveira sem o A no final. Tô sempre
de papagaio assim do lado da Renata. Às vezes fico até famoso por tabela. Então é isso, muito obrigada pela nossa audiência. Se alguém ficou com alguma dúvida, quer saber mais sobre o assunto, pode entrar também no site do Tex Group e também no Instagram, @TexGroupTG. Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio.